Muito boa noite. A paz do Senhor Jesus. Graça e paz, povo de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Maicon, Patrícia, Luênia. Glória a Deus pela vida de vocês. Que Deus possa abençoar grandemente cada um que entrar por esta live. Noite abençoada que o Senhor marcou conosco. Já envia o aviãozinho para as pessoas que você conhece. Faz esse convite às mulheres que precisam ouvir algo da parte de Deus. Mulheres que têm queimado no coração, né? Sentido o chamado de Deus para essa geração. Para mentorar mulheres. Ajudar mulheres a se reerguerem. Que é isso que nós temos buscado, né? Gastado os nossos dias aí falando do amor do Senhor e visto tantas vidas sendo restauradas, tantas famílias. Eu louvo a Deus pela oportunidade de hoje, mais uma live. O Senhor tem me dado essa direção através da oração, que tudo que eu faço, né? Vani, seja bem-vinda. Tudo que eu faço é na direção de Deus. E eu estou muito feliz porque a direção do Senhor foi que eu convidasse mulheres que já têm dado lugar nessa terra, têm testemunho para contar. E através do que elas, cada sexta, né? Ontem a gente teria live, mas a Débora teve um imprevisto, um compromisso e pediu para a gente prorrogar para hoje. Mas Deus está no controle de tudo. O Senhor sabe todas as coisas e Ele escolheu o dia de hoje. E eu tenho certeza que ela vai passar para nós aqui. Vai ser de grande valia. E eu tenho certeza que você que tem alguma dúvida, Deus vai esclarecer. Esse mês de agosto nós temos 5 convidadas, né? Agora, hoje é a Débora Luz. Semana que vem vai ser a pastora Tânia, lá dos Estados Unidos, também é mentora, palestrante, pastora, uma bênção. Seja bem-vinda, André, seja bem-vinda, Marcilene, Rosângela, sejam todos muito bem-vindos. Amém? A pastora Denise também do Rio e a Luzia do grupo Radassa, são só mulheres assim que eu tenho visto, né, o que Deus tem usado elas nessa terra. Meu Deus, fugiu o nome, lá de Ubá também, que tem feito um trabalho muito lindo, a Priscila Liquer de Ubá, vai ser uma das últimas e vai ser uma bênção, pode esperar. E eu já quero convidar vocês, mulheres que estão entrando aí conosco, nós vamos começar um propósito agora na segunda-feira, no dia 4 do 8, até o dia 24, são 21 dias no nosso grupo, na comunidade Mulheres que Oram. Nós vamos orar na primeira semana pelos nossos filhos, a segunda semana nós vamos orar pelo nosso casamento, e a terceira semana nós vamos orar pela nossa vida espiritual, pela nossa vida financeira. Já faço o convite a todas vocês. Se você que entrou ainda não faz parte da nossa comunidade, vai ser todos os dias, a partir de segunda-feira, dia 4, à meia-noite, às 23h59, nós vamos entrar. Todos os dias vai ser uma mulher de Deus que vai trazer uma palavra aos nossos corações. Vai ser um tempo muito especial, aonde vamos poder orar juntas, né? Pela nossa família, por nós. Já faço o convite a todas vocês para estarem conosco, comigo e com as meninas, né, do grupo, as ADMs, que tem feito um trabalho muito importante ali na comunidade Mulheres que Oram. Marisa, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Josimara, Cleise. Amo vocês, tô com muita saudade. Tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje, pode ter certeza disso. Tá bom? Convide mais mulheres para estar conosco. Deixa eu ver se a Débora já se faz presente. Deixa eu ver aqui. Débora.
isso a live e ela contar tudo que Deus tem feito na vida dela, passar sobre a mentoria que ela já tem uns anos, né? Que ela cuida de mulheres ali na Bahia. Ela é da Bahia, acabou de entrar a Débora na live. Paz do Senhor, meu amor, já estamos aqui, ansiosas, te esperando. Débora Luz, ela é casada, ela é mãe da Jasmine, ela tem uma empresa, ela é empresária e tem a mentoria Siga a Sua Luz. Imagina o que Deus vai falar conosco aqui nesta noite. Minha amada, eu já fiz o convite, se você quiser entrar, tá joia? Fica à vontade. Vamos ver se você já consegue entrar para a gente já te ouvir. Não consegue entrar agora? Não estou conseguindo entrar. Deixa eu ver aqui de outra forma aqui. Só um minutinho. Aceitar, ó. Entrar ao vivo. Vai dar certo. Eita, Glória! Nossa, que tá certo! Glória a Deus! Que maravilha estar aqui hoje, né? Que maravilha. Paz do Senhor a todas vocês. Que maravilha esse convite. Que maravilha essa conexão, né? Que Deus nos conectou de uma forma tão linda, Você né? me achou, né? O Espírito Santo de Deus te conduziu e você me achou. Gente, tem um projeto aí que nós vamos contar, né, Débora? Vai contar? Já vai contar? Ou vai segurar mais um pouco? Vamos contar no final da live? Você que sabe. Se quiser contar, vamos contar. É assim, as pessoas que já estão, né, eu acredito que dentro do propósito do Senhor nas nossas vidas, para chegar, para encaixar algo que faz parte do chamado do Senhor na nossa vida. Eu acredito muito que o Senhor, ele, para cada novo ciclo, para cada nova fase, ele nos apresenta pessoas diferentes. Porque para mim, Ivone, pessoas são portas. Pessoas, elas são portas de acessos. E acessos esse que às vezes, muitas vezes a gente pede em oração ao Senhor. A gente busca em oração, né? Lugares, caminhos, propósitos. Então, quando o Senhor, ele traz pessoas, ele traz através dessas pessoas acessos. E existem os acessos que vêm de Deus e existem os acessos que vêm, né, do inferno. Então, para a glória de Deus, nós nos conectamos através desse acesso dele, né? Dessa porta que ele abriu através das nossas vidas para incomodar muito o inferno. E eu já quero começar aqui essa live dizendo que essa não é mais uma live comum. Quero dizer para você que você chegou aqui, que eu não estou aqui para brincar, Ivone não está aqui para brincar. A gente está aqui no mundo espiritual, muitas coisas estão acontecendo. Anjos, demônios, principados e potestades estão travando uma guerra para que você não esteja nesta live, para que você não seja ministrado pela verdade daquilo que vai sair, não da minha verdade, da minha história ou da história de Ivone, mas daquilo que o Senhor fez e está fazendo através de pessoas, de mulheres improváveis, tá? Como eu, talvez como você. Então, eu já quero te dizer, fique aqui, porque você não está aqui por acaso. O que Deus vai fazer hoje na sua vida, talvez mude toda a órbita da sua história. Aleluia. Porque histórias forjadas em lugares inóspitos, em lugares difíceis, em dores, são para a glória do Senhor. E eu sou esta mulher que fui forjada neste lugar de abandono, neste lugar de rejeição, neste lugar de perdas, neste lugar de desamor,
neste lugar de traições, neste lugar de baixa autoestima, neste lugar de orfandade, neste lugar de aborto. Meu Deus. Então, é porque ele realmente tem um plano. Não é sobre mim, é sobre você também. Tá bom? Graças dou ao Senhor pela vida de Ivone, por ela permanecer, tá, Ivone? Não basta só receber a visão do céu. Porque às vezes o Senhor nos dá a visão e escrevemos essa visão na tábua, tiramos a visão da tábua e Deus já está falando aqui com mulheres. Mas essas mulheres, elas se movem até, às vezes, em projetos, mas muitas vezes alguns ventos contrários te tira desse lugar. E a palavra-chave que eu já começo a declarar nessa live é permaneça, Ivone. Permaneça. O Senhor está nos chamando para um tempo de permanecer. Permanecer frutificando, permanecer mesmo quando tudo diz que não, permanecer mesmo quando as guerras estão grandes, permanecer mesmo quando você às vezes até deixou de acreditar. Permanecer é a chave da vitória. Aleluia. Você recebe a visão, você coloca a visão na tábua e você tira a visão da tábua, mas você precisa permanecer. Por que o povo saiu do Egito, da terra do Egito? E eles foram caminhando, passaram por todos os processos e vales, e eles não permaneceram por quê? Eles não permaneceram porque eles já estavam na porta da terra prometida. Mas a falta de clareza, a falta de visão, levaram eles para esse lugar de incredulidade. E às vezes a gente perde este lugar de permanecer, de estar plantada, enraizada, porque a incredulidade rouba aquilo que Deus tem para a sua vida. O que é incredulidade, Ivone? Ivone sabe o que é incredulidade. É quando você deixa de acreditar nas promessas de Deus. É quando você deixa de crer nas promessas de Deus. Porque a sua visão está, às vezes, muito mais na sua murmuração, naquilo que você não tem, do que aquilo que Deus já está fazendo. Então, eu tô sentindo muito esse ambiente profético aqui. Eu já estou sentindo este lugar profético. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas nessa live aqui, a partir de nossas vidas. Gratidão, Ivone. E é tanto de Deus que você está falando aí, para confirmação que eu tive a oportunidade essa quarta-feira de ministrar a palavra na minha igreja e eu preguei Êxodo 14. Eu preguei Êxodo 14. Né? Muitas das vezes, né, Êxodo 14 começa a falar que Deus ali ele fala com Moisés, né, para o povo refazer a rota. Né, já estavam ali 400 quilômetros da terra prometida, Deus manda voltar e fica ali em frente ao mar, né, do lado ali de Midigol, Barzefon e Peirote. E Peirote, quando a gente vai estudar, a gente sabe que é o beco sem saída. E quantas vezes Deus ele nos permite viver uma situação dessa? Mas como eu falei na minha igreja, eu falo para vocês que estão nos escutando, né? Por mais que na nossa frente a porta está fechada, na nossa esquerda, direita, atrás em Faraó, eu quero te dizer para cada uma de vocês que o céu está aberto, né? A porta do céu está aberta. E através da oração, através da direção do Espírito Santo, eu tenho certeza que, como eu fui fisgada por Jesus, né, eu entendi que eu tenho um chamado, eu preciso exercer esse chamado na terra. Eu tenho certeza que muitas mulheres aqui também, né, através da sua vida, do que Deus vai derramar aqui nesta noite. Eu quero que você conte seu testemunho, quero que você traga uma palavra dentro do que você viveu, como que foi esse chamado do céu sobre a sua vida. E eu tenho certeza que muitas mulheres aqui, às vezes, têm dúvida, têm medo, têm receio. Então, que o Senhor possa te usar com poder e graça nesta noite. Amém? Amém, amém. Quero conhecer as mulheres que estão aqui. A maioria são daí de Minas Gerais. Olha, a Magnólia, que acabou de responder, Deus é fiel, é do meu grupo, é uma intercessora maravilhosa, uma amiga querida. A maioria, né? Eu vi a Marisa,
muitas mulheres ali do meu grupo, algumas aí também, deve ser do seu grupo, que eu não. Tem a Magnólia, a Bruna, Débora Luzia, mentora abençoada. Deus abençoe você, Bruna. Marcelene, amém. A paz, amadas, paz do Senhor. Bom, é um prazer ter vocês aqui. Magnólia, seja bem-vinda aqui também nessa rede social que é a minha, Débora Luz. Muito bom me conectar com essas, né, maravilhosas aí dessa atmosfera que Ivone vive. Ivone é uma intercessora, é uma mulher assim que quero honrar aqui, que desde que eu me conectei com ela, eu vi muito assim a presença do Espírito Santo, né? É real, né? É real a presença do Espírito Santo na sua vida, minha irmã. Amém. É real, eu sinto isso desde o primeiro contato com você, desde as primeiras falas suas. E eu louvo ao Senhor porque Ele tem me conectado para as mulheres certas, né? Mulheres essas que fazem parte do propósito do Senhor também na minha vida. Tem aqui a Ana Cláudia de Minas Gerais, de Timóteo, Minas Gerais. Tem Monique, que é do Rio de Janeiro. Tem São Paulo, Patrícia Alves. Glória a Deus. Vai colocando aí, gente. Minas Gerais. Cadê o pessoal de São Antônio de Jesus? Eu quero ver as mulheres de São Antônio de Jesus. Já tem uma aqui, ó. Eu sou a Ângela, já é daqui de Sá. Um beijo para você, minha amada. Amém. Como é bom me conectar. Como é bom a gente se conectar com, né, com outras mulheres de Deus, de estados diferentes, tal, às vezes até de países diferentes. Isso se chama unidade. Ó, tem Yara da França. Era do meu grupo. Essas meninas são a bênção, gente. Eu sou muito grata a Deus, muito grata. São Gente, quase 600 Sônia famílias do Rio. ali no nosso grupo do Brasil e algumas de outros países. É tremendo que Deus faz. Rosângela, São Paulo. Glória a Deus. Gente, que lindo. Ivone aí né, eu falo que Deus, quando ele começa a liberar a chave para você desse lugar de influência, porque você sabe, né, Ivone, que tem essa chave no mundo espiritual na sua vida, né, de influenciar pessoas. Eu já quero você como mentora, tá? Já vamos conversar nós duas depois. Vamos. Você tem a chave da influência. E se você tem a chave da influência, é porque Deus tem coisas insondáveis que talvez você não esteja vivendo ainda neste lugar. Eu estou dizendo eu estou dizendo viver com a total como é que eu posso dizer? Intensidade, fervor, sabe? Mas eu sinto, Débora, porque eu fiz o jejum de Daniel, são 21 dias, né? Deus abriu muito a minha mente, sabe? Você viu que eu te mandei no privado, né? Agora Sim. mesmo. A gente está fazendo o mesmo curso, né? De psicanálise clínica. Nossa, eu fiquei muito feliz que eu gostava do caminho ali. E eu não tinha te visto. Pois é. Então é algo que Deus, depois que eu fiz o jejum de Daniel. Deixa eu ver aqui. Melhorou? Acho que sim. Então, eu estava para concluir, deixar você, né, falar sobre você. Eu fiz o jejum de Daniel, 21 dias. Deus abriu. O jejum é libertador, né? O jejum é libertador. Eu fiz o jejum de Daniel, Deus abriu muito a minha mente, que eu preciso estudar, eu preciso, sabe, buscar conhecimento, sabedoria, porque tudo na minha vida foi muito na palavra, na oração, na direção de Deus, mas eu não tenho, né, pessoas para me mentorar, para me poder, sempre é o Espírito Santo. Se eu estou aqui com você hoje, pode ter certeza que foi ordem do Senhor, né, e é lindo isso, porque realmente é uma conexão que é de Deus, né, mas eu sinto que tem algo maior, né? E vai acontecer com o tempo. Deus já me conectou, você já me conectou a outras mulheres. Eu tenho certeza que vai acontecer daqui uns anos, as pessoas vão ver a diferença. Para a glória de Deus.
Lembra que eu comecei a falar nessa live que pessoas são portas e portas são acesso. E acesso vai muito dizer de lugares. Então, perceba, a sua casa, viu, mulheres iluminadas? A sua casa, ela é feita de acessos. Você chega na porta da entrada e você já recebe o acesso do quê? Da porta da entrada. Ali vai ter, para quem tem carro, a garagem. Para quem não tem carro ainda, mas tem a área da frente da casa. Ali é um acesso. Aí você vai caminhando mais e aí você já tem outras divisões e acessos dentro do seu lar. Que é a porta do seu quarto, que é o seu quarto de intimidade. Aí já tem um outro quarto da visita. Aí já tem um outro quarto. Aí tem um quarto da despensa, tem um banheiro. Então, o mundo, se a gente olhar para o mundo natural, a gente vai enxergar muito do espiritual. No mundo espiritual, no reino, nas regiões celestiais, é muito parecido com as coisas aqui da Terra. Para a gente acessar lugares, precisamos de portas. Portas são pessoas. Pessoas são acessos. E eu não sei por que Deus está me levando muito para esse lugar, Ivone. E talvez te mostrando nessa dimensão. Porque na sua vida, talvez ainda precise você virar algumas chaves para receber esses novos acessos. E não é só na sua vida, é na vida de todas as mulheres que estão aqui. Na minha vida. Existem as chaves de autoridade, existem as patentes de autoridade, existem as patentes de guerra espiritual. Nós precisamos delas para tempos específicos, para guerras específicas, para vitórias específicas, para promessas específicas, para chamado específico, para unção específica. Aleluia. Sem acesso, você não caminha. Sem acesso, sem a chave para os acessos, para as portas, você não sai do lugar. Então, se Deus já está falando com mulheres aqui que está se vendo em lugares como se estivesse dentro de como se tivesse algo amarrando a sua perna, e Deus está me revelando que tem mulheres assim aqui. Meu Deus. Com correntes nas suas pernas. Tem mulheres aqui, não é só uma. Que ela entra em ciclo e os mesmos ciclos. É como se 7 meses renovasse os mesmos ciclos na sua vida. Meu Deus. E Deus está me revelando que essas mulheres, desses meses, de 7 em 7 meses, você está sempre vivendo nesses mesmos lugares. Nessas mesmas prisões. E é cativeiro. Porque você não está vendo avanço. Você está vivendo no mesmo lugar. Comendo das mesmas migalhas. Vivendo no mesmo lugar de dor. E todo cativeiro precisa de acesso e precisa de chave. Porque cativeiro é marcado por prisões. Prisão, você já sabe, é grade, é cadeado, é corrente, é amarração. Então, para mulheres serem libertas, muitas vezes elas precisam de acesso. E esses acessos o Senhor traz através de vidas, de pessoas, de anjos que estão trabalhando ao nosso respeito agora. Glória a Deus. Anjos e serafins estão trabalhando. Para que essa live aconteça, para que você seja ministrada pelo Senhor, anjos estão trabalhando. Amém? A paz do Senhor. Ah, eu acho que aqui é outra mulher. A paz do Senhor. Estão entrando várias. Sejam todas bem-vindas. É um prazer. Meu nome é Débora. Ivone me fez esse convite maravilhoso para estar aqui. E a gente vai orar, né? Para começar. Muito importante. Tem muita coisa aqui que Deus quer. Mas eu estou segurando. Eu vou orar então, tá? Pronto, te entregar nas mãos do Senhor. Senhor, meu Pai, Deus querido, Deus Todo-Poderoso. Pai, essa live aqui, Senhor,
É para que seu nome seja glorificado, Pai, em cada vida que aqui está, Senhor. O Senhor não adiou esta live em vão, porque hoje, dia de sábado, eu creio que muitas mulheres ontem estavam na igreja, tinham seus afazeres, e eu creio que, Pai, tudo foi, Pai, na direção do Senhor. E eu entrego, Senhor, a tua serva, a Débora, Deus querido, nas Amém, tuas mãos, meu Pai. Jesus. Pai, Sim, que tudo que ela venha falar, não seja ela, mas o teu Espírito Santo, Pai, que habita na vida dessa mulher de Deus, dessa mulher cheia do Espírito Santo, meu Pai. E eu tenho certeza que vidas aqui sairão curadas, libertas de cativeiros, como ela mesmo disse que o Senhor a mostrou. Eu creio, Pai, que será tremendo, especial, meu Pai. Ficará marcado, será um divisor de águas na vida de muitas mulheres que estão aqui agora ao vivo e que irão escutar esta live, ainda irá assistir, meu Pai. Pai, está ligado no céu esta live, meu Pai. Faça a tua vontade, o teu querer, a tua vontade que é boa, perfeita e agradável. E eu quero profetizar na vida de todas que estão aqui, Senhor, e de todos também, porque entraram também, Deus querido, alguns filhos teus, Senhor, para ouvir, meu Pai. E eu quero, Senhor, profetizar que aquilo que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem. É o que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Que o Senhor possa fazer um mover, Pai, sobrenatural nesta noite. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Deixa Jesus te usar. sim, Jesus. Aleluia. Amém. Como é que você quer que eu comece? Você quer que eu comece contando meu testemunho, um pouco do meu testemunho? Isso. Eu gostaria, porque, pelo que eu, né, você acredita que eu ainda não tinha entrado no seu Instagram? Ontem que eu entrei, eu tô assim, gente, essa menina é muito nova, olha tudo que Deus entregou na mão dela. Eu fiquei impactada. Meu Deus. Eu não tinha assistido nada, não tinha visto nada. Você vê que você me ligou, a gente se conectou, conversou. De cara, eu já aceitei o convite, porque eu senti a conexão. E eu não tinha ainda visto. Então, eu vi ali que já tem um bom tempo que você trabalha com mulheres, tem um bom tempo que Deus já te chamou para esse lugar. E tão nova, né? Mãe de uma princesa, uma princesinha, né? Muito novinha. E eu fiquei assim, meu Deus, que coisa mais linda. Quando Deus chama, Ele capacita, Ele segura na mão, Ele, sabe, Ele caminha junto, Ele garante. E é lindo o que Deus tem feito na sua vida. Sinta-se à vontade, deixa fluir. Conte o seu Amém, amém. testemunho, fala da sua mentoria. Eu já estendo o convite, eu já quero ser mentorado por você. As meninas que estão aqui, se quiserem, né, me procurar, eu dou o seu Amém, amém. telefone. E tudo é para a glória do Senhor, né? É tudo para Amém. Ele. Amém, Ivone. Vamos lá. Meu testemunho, ele é muito longo, porque eu passei por muitos lugares de trevas, né? Então, assim, mas eu vou começar falando daquilo que o Senhor colocou no meu coração do início de tudo da minha vida, onde tudo começou, tá? No ano eu nasci em 18/8/1992. E um certo dia, depois, quando minha mãe descobriu que estava me esperando, ela de cara já não foi uma gestação planejada, foi uma gestação que veio, aconteceu, e todos ao redor dela não apoiou, inclusive meu pai, meu avô, minha avó paterna. Então ela passou por esse lugar meio que já sem apoio. Então, quando eu cheguei ao mundo, eu não cheguei porque meus pais estavam desejando. Eu cheguei porque o Senhor desejava. Então, um certo dia, onde minha mãe estava ali lá com seus 3 meses, mais ou menos, acho que 2 meses, 3 meses, ainda o bebê em fase de formação, eu ainda em fase de formação. E quando ela estava indo para uma clínica de aborto, aqui em Salvador, na Bahia, onde meu avô pagou 30, se eu não me engano, era
30 cruzeiros, que na época, se fosse hoje, a gente ia pensar aí que 30 cruzeiros era 5 mil reais. Vamos supor assim, era um dinheiro significativo, assim, era um bom dinheiro. Então, meu avô, ele pagou, fez esse investimento, né, para este aborto. E minha mãe, ela foi para essa clínica com meu pai lá. O meu pai foi com ela. Ela já passou por todas as fases, tomou os remédios, né, para acontecer o processo do aborto. Tomou os remédios, as medicações, tomou o remédio para ela ficar dopada. E já estava lá no local onde acontece o aborto, deitada em uma maca. E quando ela estava deitada na maca, ela conta que o rapaz que fazia as operações, né? O crime, ele já tinha penetrado nela o bico de pato. Não sei se vocês sabem, o bico de pato é aquilo que a gente vai fazer um exame, às vezes, de transvaginal, que faz toda a abertura. E ele já estava para inserir, que é um aparelho que faz o picote lá dentro do ventre, no feto. Então, ela já estava tomando soro, já tinha tomado todas as medicações, já estava, né, no ato já dopada. Quando ela sente, quando ele estava para ir penetrar, fazer o picote com o aparelho, que eu esqueci o nome agora, ela sente uma mão aqui pegando nela e diz: não faça isso. Meu Deus. Não faça isso. E ela sentiu essa mão. Na mesma hora, ela simplesmente gritou, disse: você fechou a perna. Não, na mesma hora ela tirou o bico de pato à força. Ela mesma foi lá e tirou. Você sabe que para tirar esse bico de pato é terrível, né? Então foi realmente algo que ela se moveu com força para tirar esse objeto, tirou o bico de pato de lá de dentro. E aí o rapaz que já estava para fazer a operação, ele falou: não faça isso, ela já vai nascer deformada. Ela vai nascer deformada. Não tem como, você não pode desistir, ela vai nascer deformada. Não vai. E aí ela pegou, disse para ele: não, ela vai nascer sim, e ela vai nascer perfeita. E aí ela saiu de lá com a maior ira, com a vontade não sei, ela foi tomada por esse lugar de reconhecimento, de opa, peraí, onde eu tô? Porque eu tô aqui. E é como se Deus, quando tocasse nela e falasse assim: olha, não faça isso, é como se ele abrisse os olhos dela. Meu Deus. E aí, no mesmo momento, ela saiu ainda dopada, gritando e xingando e falando: seu roubador de vidas, alguma palavra assim que ela falou. E aí ele saiu, meu pai ficou assustado, mas até então não falou nada, porque não sabia o que tinha acontecido. E aí ela passou toda a gestação, como já de se esperado, como muitas mulheres que hoje sabem o que é isso, que é ser mãe solo. Ela passou essa gestação toda, voltou para a cidade do interior, onde minha avó e meu avô materno moravam. E ela passou a gestação toda aqui comigo, no seu ventre, trabalhando para pagar as despesas da gestação, trabalhando para pagar meu enxoval. Então foi uma gestação totalmente sem apoio, sem suporte, sem afeto, sem acolhimento. E ela passou por essa gestação difícil, trabalhando, embora ela tinha um certo apoio aqui da minha família, mas não era um apoio que ela deveria ter, que era do meu pai. Então, eu começo a minha história desta forma, e eu gosto muito de ressaltar essa forma que as pessoas pensam que a vida delas começa depois que ela nasce, no dia do nascimento delas. Eu comecei, falando, eu nasci no dia 18/8/1992.
Só que a verdade é que eu não nasci no 18/8/92. Eu nasci no dia do aborto, que eu era para ser um feto, que era para ser eu era para ser deformada, picotada. Vocês têm noção de como é que acontece o ato do aborto? Quando aquele aparelho terrível, demoníaco, tirado das trevas, ele entra para picotar o feto, ele vai tirando parte por partes. Quem nunca viu o ato do aborto com esse aparelho, fica a dica aqui para assistir. Aquele aparelho, ele vai tirando parte por parte do feto. Ele tira a perninha, ele vai tirando o olho, ele vai tirando o coração, ele vai tirando matando toda a vida que existe ali. De uma forma muito, né? Como é que eu posso dizer? Não é de uma vez só, é por partes. Então, eu já assisti um filme mostrando perfeitamente como é terrível. É terrível. Então, eu nasci quando o Senhor me chamou naquele dia, dentro daquela clínica de aborto. Eu nasci quando o Senhor, ele disse assim, não, ele disse para minha mãe, não faça isso. E isso me lembra quando ele chama Jeremias, em Jeremias 1, quem tem Bíblia aí abra. Eu vou falando um pouquinho do meu testemunho e a gente vai lendo um pouco da Bíblia, tá bom? Porque a nossa história está registrada no livro, na palavra do Senhor. Você pode encontrar a sua história. E talvez a sua história não seja a mesma história que a minha, mas você tem um chamado. O Senhor, ele te chamou também. E aí a gente vai ver uma palavra tão forte em Jeremias, que ele diz assim, Jeremias 1, capítulo 4, versículo 5. Veja só, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-la no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Veja só, aquela palavra, essa palavra do Senhor, ele falou assim, ó, antes de você, de te formar do ventre da sua mãe, antes de você nascer, eu já separei. Ele está falando de um tempo do ventre. Ele está falando que, olha, antes de você nascer, antes de eu te formar, de você nascer, eu já te conhecia dentro dos lugares mais profundos. Mesmo ali, você sendo um fetinho sendo gerado, o Senhor já te conhecia. Então, o Senhor, ele veio me resgatar naquele lugar. Porque antes, muito antes daquele lugar, ele já tinha me escolhido. E ele já tinha escolhido você também. Vamos seguir, tá bom? A gente segue que ainda tem muita história. Minha mãe, meu nome é Débora. E existe no seu nome também uma autoridade. Existe no seu nome uma história. Existe no seu nome um legado, um chamado. Não todos os nomes carregam um lugar de chamado, um lugar profético. Por isso a importância de você que ainda não é mãe, quando for escolher o nome do seu filho, escolher de uma forma bem direcionada pelo Senhor. Não um nome que é bonito, que está na moda, mas talvez o nome que o Senhor deseja chamar o seu filho. Porque afinal, se ele já nos conhece antes de sermos formados no ventre da nossa mãe, ou seja, talvez o Senhor já não sabe o nosso nome. Então, o Senhor tinha um nome para mim. O nome que minha avó queria para mim, minha avó paterna, era Yasmin. Mas o nome que o Senhor tinha para mim era Débora. E antes de eu nascer, no dia que eu nasci, a minha avó materna disse: o nome dela é Débora. Ela é forte e corajosa. E a minha vida toda, se vocês forem passear comigo neste lugar, dessa história,
eu vou encontrar esse lugar de força, eu vou encontrar esse lugar de coragem. Primeiro, eu vou já encontrar esse lugar de força, por quê? Você entende que para eu, no ventre da minha mãe, para eu ter suportado todo esse processo traumático de rejeição, eu precisei colocar força, eu precisei ser corajosa. Quando o Senhor, Ele colocou o meu nome, Ele colocou sobre mim um chamado, Ele colocou sobre mim um lugar profético, Ele colocou sobre mim uma identidade. Quando o Senhor te chamou pelo seu nome, Ele colocou sobre você um chamado. Ele colocou sobre você um lugar profético. Ele colocou sobre você uma identidade. Quem está recebendo aqui, por favor, já começa a dizer assim, amém. Eu recebo essa identidade. Escreve assim, eu recebo essa identidade. Eu recebo esse lugar profético. Eu recebo esse chamado. Talvez o Senhor quer hoje, reavivar, acender a chama do seu chamado, a chama desse lugar profético que existe sobre o seu nome, as chamas dessa identidade que Ele quer resgatar e hoje acender sobre a sua vida, através dessa história, que talvez não seja a pior história que você possa ouvir, mas que é uma história real e verdadeira, e que não tem nenhuma mentira ou farsa aqui, que é uma história forjada por Deus, que carrega muitas dores, muitas cicatrizes, mas que elas estão sendo saradas no Senhor. Glória a Deus. Então, veja só, eu caminho nesse lugar desde o ventre da minha mãe. Que lugar, Débora? Da rejeição. O lugar do abandono. O lugar da orfandade. Então, eu fui crescendo nesse lugar sem saber, porque eu não tinha consciência. Então, a minha vida toda, os meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos, mas eles já andavam separados, né? Porque meu pai só vivia traindo a minha mãe. Então, a última traição que ela conta, ela tinha feito uma lasanha e ele chamou uma mulher para sentar nesta mesa que ela, em casa, na casa dela, ele chamou a amante para comer a comida que ela tinha feito no almoço. E aí foi o estopim que ela não aguentou mais e disse chega. Depois que ela passou por essa história difícil, ela teve que... Eu tinha o quê? Uns 3 aninhos, se eu não me engano. 3 anos. Então, eu tive que viver um dos piores traumas na vida da criança. Existe vários traumas, mas existem traumas específicos que são muito marcantes. E aí a gente vai falar um pouco de psicanálise, que é o trauma da separação dos pais. Então, eu já tinha vindo desse lugar de rejeição. No meu inconsciente estava tudo registrado aquilo que eu vivi no ventre. No meu inconsciente, o meu pai tinha me rejeitado. No meu inconsciente, meus avós tinham me rejeitado. No meu inconsciente, a minha mãe também tinha me rejeitado. Embora a minha mãe, ela, né, foi tomada por aquele momento de remorso e de sair daquele lugar rapidamente. Glória a Deus que ela conseguiu ouvir a voz do Senhor. Mas dentro do meu inconsciente havia aquela rejeição. E às vezes você vive a sua vida aí e não entendeu ainda por que você age da forma que você age, por que você às vezes não consegue entender suas emoções, por que a sua vida às vezes é tão difícil, alguns lugares de superação, de perdão. É porque às vezes tem coisas que o Senhor precisa, sabe, derramar de uma forma mais profunda nas suas emoções. Então, eu cresço nesse ambiente, meu pai e minha mãe se separam. E eu vou passar por aquele lugar de falta de pertencimento, porque uma hora eu estava na casa da minha avó paterna, outra hora eu estava com minha mãe, vivendo de favores, porque minha mãe passou por muita humilhação.
Então a minha vida começa a ser construída através desse lugar de muitas humilhações. Então, minha mãe, ela vai para casa, ela vai trabalhar, ela vai correr para o mundo para tentar me dar o melhor. E nessas tentativas, ela mora de aluguel em um lugar, e esse lugar, na casa de uma pessoa conhecida dela, e ela foi humilhada porque o filho dessa mulher, que tinha roubado a mulher, e ela disse que foi a minha mãe, acusou a minha mãe, jogou a minha mãe, todas as coisas do quartinho da minha mãe, despejou na rua, e eu estava com a minha mãe neste dia. Então eu sou despejada com a minha mãe na rua nesse dia. As coisas da minha mãe despejada, jogada na escada. Ela gritando, se eu for lá e fechar meu olho agora, eu vou simplesmente fazer a regressão e eu vou acessar aquele lugar, aquela escada escura, e a mulher dizendo: não quero você aqui. Então eu vou passando neste lugar de humilhação, já desde muito nova. E ali acontece mais trauma. E ao mesmo tempo que eu quero ficar com a minha mãe, mas eu tô na casa da minha avó, porque minha mãe tem que trabalhar, e às vezes ela tem que trabalhar comigo, mas às vezes não dá para trabalhar, então eu fico na casa da minha avó paterna. A minha avó paterna era maravilhosa, embora ela não tinha, né, me aceito no momento da gestação, mas depois eu acho que ela foi realmente tomada pelo arrependimento. E então ela foi uma avó realmente maravilhosa. E eu sigo nesse lugar de afeto, de vó, de acolhimento. Mas o meu pai, ele sumiu. Ele mesmo presente, morando na casa da minha avó, ele não era presente. Então eu passava os fins de semana na casa da minha avó e eu não via meu pai. Nossa. A minha relação com meu pai era nula, era branco. Ele não tá aqui, tá estranho. Eu lembro que eu chegava na casa da minha avó e a sensação era: cadê ele? E a sensação era essa de ninho vazio. E aí eu ficava fim de semana na casa da minha avó, fim de semana com minha mãe, até que minha mãe conhece o pai da minha irmã. Ela conhece um homem e eu lembro que ela fala até hoje, né, que ela orava pedindo a Deus que trouxesse um homem para suprir as necessidades dela e da filha. Um homem que fosse ajudar ela financeiramente, que fosse, né, porque ela não tinha isso. Então ela era ela e ela. Então, aleluias, minha mãe encontra esse homem e aparentemente era algo bom para ela. Ela estava tentando resgatar a filha desse lugar que ela não podia dar porque o pai não dava. No inconsciente dela, era isso que ela queria. Mas eu fui morar com eles com 6 anos de idade. Minha mãe foi morar com ele com 6 anos. Ele até então não era a melhor pessoa, mas ele era ele levava para passear e dava lanchinho. Eu vou falar de lanchinho dessa forma porque no meu inconsciente o lanchinho tá aqui ainda, entende? Então, eu lembro que minha mãe falava assim, que eu queria sair e eu sempre ficava pedindo um lanchinho. E aí ele ia e dava. Até que um dia, depois de um ano, mais ou menos, acho que uns 2 anos, minha mãe engravidou e ela teve a minha irmã. E aí, este mundo onde aparentemente eu estou transferindo essa figura paterna para ele, tentando encontrar esse meu lugar. Pô, será que ele é o meu pai? Será que ele vai ser isso que eu estou precisando? Mas isso não acontece. Minha irmã nasce e aí com ela nasce um novo homem. Nasce um homem que ele não olha mais para mim como... Até poderia ter olhado em alguns momentos, mas ele nasce um homem com um olhar de divisão. E que olhar de divisão era esse? É um olhar onde Gabriela é o centro e eu
sou sempre o segundo plano. As coisas têm que ser para a Gabriela primeiro e depois para a Débora. Então eu não tive um quarto, eu tive um quarto porque o quarto foi arrumado e decorado para receber a minha irmã. E nessa eu entrava lá e eu era sortuda, porque eu estava também no quarto com ela. Então o quarto era arrumado e era dividido e eu estava lá naquele lugar. Eu entendo que aquele era o melhor que minha mãe também podia me dar, porque ela estava na tentativa também de melhorar a minha vida. A minha, o meu ser humano hoje, a mulher que habita em mim entende. Mas a criança lá atrás, ela não entendia. Então, como é que ela entendia? Ela entendia. Opa, não é pra mim, mas tá bom aqui. Não é pra mim, mas tá bom. Então, começa as fases traumáticas também na minha vida, onde meu pai não existia, não aparecia. E quando aparecia, eu não lembrava nessa fase. Eu ficava muito tempo na casa, todos os fins de semana na casa da minha avó. Ela me preenchia porque ela me dava afeto, mas ela não desenvolvia a paternidade na minha vida. E paternidade e maternidade é insubstituível. Insubstituível. É igual a paternidade de Deus na nossa vida, é insubstituível. Às vezes conhecemos o Senhor, o nosso Salvador, mas não conhecemos ainda a paternidade de Deus. E o que Jesus veio fazer foi revelar essa paternidade. Ele mostrou o caminho. E é tanto que você vai encontrar na palavra do Senhor diversas vezes o Senhor se revelando o seu coração para conosco, chamando a gente de filho. Filhinhos, meus filhinhos, filho. E Jesus falando, Abba, Pai. E a última profecia do livro é onde a palavra do Senhor diz que os pais, os corações dos pais se converteriam aos filhos e dos filhos aos pais. E aí sim o Senhor viria e não derramaria, né, praga alguma sobre nós. Então, o caminho para você encontrar o Senhor não é encontrar apenas o Senhor como Salvador, mas encontrar o Senhor como o seu Pai. E às vezes, porque você teve problema com sua paternidade, como eu tive, ou talvez o seu pai foi até presente, mas você sabe que 99,9%, mesmo com o pai presente, vai ter alguma coisinha para resolver com pais? Você sabe que é impossível, mesmo você, Ivone, dando a melhor criação para os seus filhos, ainda assim vai ter coisas que você vai precisar rever o caminho, fazer ajustes com a sua filha, porque nós somos seres humanos imperfeitos. Todo pai e toda mãe tem uma frase que é muito popular e que diz assim: toda mãe ou todo pai às vezes erra porque sem querer eles erram, porque erram na tentativa de fazer o que é certo. Por isso que a nossa expectativa não pode estar apenas nos nossos pais na terra. A nossa expectativa tem que estar no Pai Celestial, no Pai amado, naquele que Jesus veio fazer o caminho e veio nos resgatar de novo para a gente ser filhos. Porque estávamos desagarrados. Estávamos, por conta da quebra da aliança, perdidos deste lugar. E às vezes andamos tanto na religião e esquecendo de andar neste caminho de filhos. Neste caminho que não é sobre ser cristões ou pessoas que servem a Deus e que têm, sabe, uma placa da igreja, ou que, sabe, eu sou evangélica, eu sou cristã. Não é só sobre isso. É sobre ser filha. É sobre ser filha amada do Pai. É sobre você olhar para o espelho. E se alguém te perguntar, quem é você? Eita glória. Qual é a sua identidade? Qual a sua expectativa a respeito de você mesma? Que imagem você vê no espelho? Eu estava num evento ontem e eu sentei do lado de várias mulheres e existiam essas perguntas.
E as mulheres, elas sentadas, mulheres empoderadas, bonitas, lindas. Elas do lado, eu percebendo, porque eu noto muito o ambiente que eu vou. Elas do lado, elas para escrever, para falar. Elas não sabiam falar quem era elas. Elas não sabiam falar nada sobre elas. Elas não tinham, sabe? Elas não tinham certeza sobre a identidade delas. Elas não tinham clareza sobre quem ela é. Qual a visão dela? Qual a visão do Senhor ao seu respeito hoje? Como será que o Senhor te enxerga? Então eu vou caminhando nesse lugar, todo forjado, para ser um lugar onde eu iria falhar na minha fase adulta. Porque perceba, se a primeira pessoa na sua vida erra ao te dar amor, você é um, pense você bebê. Você bebê. Agora pense você vindo ao mundo sem entender nada. A única coisa que você é indefeso, você não sabe comer, você não sabe se vestir, você não sabe falar. E a única coisa que você consegue sentir é amor para se sentir protegido. Porque os bebês reagem assim. E aí vem uma mãe e joga esse bebê, abandona esse bebê. Aí vem uma mãe e não consegue amar esse bebê. Aí vem um pai que também falha e não consegue dar esse amor. Como esse bebê se sente? Perdido. Ele se sente perdido. E a minha vida toda eu me senti perdida. A minha vida toda eu me senti perdida. Eu não sabia quem eu era. Eu não sabia quem eu era. Eu sabia o que todo mundo falava de mim. E eu passo a minha vida toda mendigando amor. Meu Deus. Eu passo a minha vida toda mendigando atenção e afeto. Tudo que eu fazia, tudo que eu fazia era movido nesse lugar de atenção. Ó, eu tô aqui. Eu tô aqui. E nos aniversários o primeiro aniversário da minha irmã, um ano de vida dela, eu dizia, eu tô aqui. E quando era a vez de apagar a velinha, eu não podia apagar a vela do bolo. Eu não podia apagar a vela do bolo. Porque o meu padrasto, ele gritava para todo mundo ouvir. E ele não deixava eu apagar a vela do bolo. E falava, você não, agora não, é Gabriela. E eu não podia apagar a velinha do bolo, embora, aparentemente, talvez aquele bolo não era para mim também. Entende que o diabo, ele forjou em todos os lugares possíveis a destruição do meu caráter, a destruição da minha identidade, a destruição de quem eu era em Deus. E talvez para você, por que ficar triste para apagar uma velinha do bolo? Ou talvez para você que também passou por esses lugares. Você sabe do que eu tô falando. Do que é você não se sentir pertencente neste lugar. Você não se sentir digna. Ei, mulheres, você que não se sente digna, eu te conheço. Eu te vejo. Eu te vejo aqui hoje. Talvez porque ninguém disse o seu valor quando você era pequena. Talvez quando você era criança, ninguém disse pra você que você era amada.
que você era filha amada, que você tinha valor. Eu passei a minha vida toda buscando reconhecimentos para preencher esses vazios. Graças a Deus que eu tive uma avó que me deu muito afeto. Graças a Deus que eu tive um tio que ele entra nesse cenário da minha adolescência depois que a minha avó falece. E ele entra como esse lugar paterno na minha vida, onde ele se faz presente, onde ele me ensina sobre a palavra de Deus. Embora ele não era cristão, não era evangélico, ele era testemunho de Jeová. E eu vou ter um encontro com o Senhor, sim, ali, com ele, lendo a Bíblia. E ele vai falando para mim, filha, a primeira pessoa que falou para mim algo que marcou a minha vida e que me resgatou do suicídio, porque a minha vida toda foi marcada por esse lugar de dor. Porque eu não entendia por quê. Por que eu não sou amada? Por que a minha mãe não me ama? Por que o meu pai não me ama? Entendam, mães, ainda que vocês trabalhem e se esforcem para dar o melhor para os seus filhos, o seu filho não quer o seu trabalho, não quer o seu dinheiro, não quer. A sua filha, o seu filho quer a sua atenção, quer o seu amor, quer o seu coração, Glória a Deus. quer o seu afeto, quer a sua nutrição, quer o seu colo. E eu entendo, talvez você não recebeu isso da sua mãe, tudo que você sabe fazer é trabalhar. E talvez a sua linguagem do amor é o trabalho. Mas essa linguagem do amor não é a linguagem correta. Porque ainda que você trabalhe para dar o melhor, vai ter um lugar no coração da sua filha ou do seu filho que vai buscar essa mãe, que vai buscar esse colo que ela não teve lá fora. Ela vai buscar, talvez, em relações, nas diversas relações amorosas. Ela vai buscar, talvez, em dopaminas, como consumo excessivo de comida, de doces, de vícios alimentares. Ela vai tentar preencher, porque a dor de não ter um colo de uma mãe, de não ter um carinho de uma mãe, de não ter este lugar de afeto, pesa. E pior se ela não conhecer o Senhor. Aí vai ser muito difícil. Esse ser humano, ele vai se arrastar a vida inteira. Ele vai se arrastar e o inconsciente dele vai empurrar ele para esse lugar. Então a minha vida toda foi assim. Eu vou dar uma acelerada aqui, tá? Porque eu acho que eu não tá até, peraí, rapidinho. Tá terminando, amor. Segura aí um pouquinho, que Jasmine já tá ali. Minha história é muito longa e eu não consigo ser uma pessoa tão, assim, direta. Eu deixo o Senhor rasgar o meu coração. Porque vocês entendem que eu falando aqui, o Senhor também me cura? Porque vocês entendem que cada vez que eu falo, que eu deixo o Senhor usar a minha história como essa ferramenta, como esse instrumento de cura, o Senhor também vai acessando novos lugares que ainda não foi curado e vai, sabe, curando. O Espírito Santo, ele é assim, ele faz esse papel em nossas vidas. Por isso a importância de você compartilhar o seu testemunho. Ainda que ele não esteja perfeito, ainda que você tenha suas idealizações a respeito dele, mas Deus, ele quer que você compartilhe seus testemunhos. E aí eu vou dar uma acelerada aqui, tá? Eu cresço nesses ambientes com tudo forjando para dar errado e eu vou realmente para esse lugar de muitos erros na minha vida, na adolescência, começando na fase, né,
dos 15 anos para cima aí, onde eu começo a ter relacionamentos errados, onde com 18 anos eu sou estrupada. E aí eu volto de novo um pouquinho para trás, onde eu passo por diversos abusos. Eu comecei a ser abusada desde muito nova, né? Eu comecei a ser abusada com 5 anos, 4 anos, por aí. Eu fui abusada por um tio na própria casa da minha avó. Eu fui abusada depois por um amigo pessoal lá íntimo. Eu fui pra piscina desse pessoal e este homem tava lá. E ele me pegou no colo dentro da piscina e ele começou a mexer na minha parte íntima. Eu fui abusada por padrasto de uma amiga minha, onde ele trocava, você vê o que é este lugar da rejeição. Ele conduzia a gente para esse lugar de abuso, mandava a gente sentar no colo dele em troca de doces, porque ele trabalhava e vendia doces. Então, eu começo a ir para este lugar de abusos, que é um outro lugar muito traumático. E eu vou vivendo aí, se eu lembrar que eu acho que 5 abusos na infância, 6 abusos na infância, por pessoas diferentes. E aí eu tenho acesso à pornografia dentro da minha casa, que é outra bomba que destrói muita criança, que tem muita criança tendo acesso à pornografia muito cedo. Eu acho, né, um vídeo de pornografia dentro da casa da minha mãe, lá nas coisas do meu padrasto. E eu vou tendo acesso a esse tipo de pornografia, vendo como é. Então eu passo a minha vida nesse lugar de muito abuso, com 18 anos, estrupada. Então, assim, mesmo com 18 anos, veja só a história do estupro. Meu tio, ele desempenhou esse papel, sabe, da paternidade. Eu vejo Deus ali. Eu não vejo a religião, eu vejo Deus. Então, eu cresci com muito medo de perder a virgindade e desagradar a Deus, porque Deus, sabe quando você inculca na criança? Então, dá certo isso. Então, meu tio, ele falou assim, olha, sua virgindade, tudo que você tem de mais precioso, perca ela com a pessoa que você vai casar. Então, meu sonho era casar. Embora era muito difícil isso. Porque estava tudo contra a maré. Então, com 18 anos, com 15 anos, eu comecei a namorar uma porta, um rapaz. E aí, minha mãe invocou, não deixou e mandou ele não chegar perto de mim. Só que isso foi terrível. Por quê? Como eu não tinha o pai para dar limite, então o limite era minha mãe, só que não funcionava. Então, eu queria muito saciar o quê? O vazio. Então, o vazio da paternidade, da maternidade era muito grande. Então, o que acontece? Eu comecei a me encontrar com ele escondido. E eu não tinha relação sexual com ele. Era beijo, abraço, toques, mas não passava disso. Então, com 18 anos, eu fiz um aniversário. Porque eu tive o meu primeiro trabalho. E eu ganhei o meu primeiro salário. Nesse dia, a minha relação com minha mãe já era destruída. Por quê? Minha mãe, ela transferia tudo pra cima de mim. Eu era a filha que, desde pequena, ela sabotava inconscientemente. Então, ela passou desse lugar de aquilo que ela via no meu pai, às vezes, tudo que ela viveu de abuso do meu pai, ela transferiu pra mim. Então, eu comecei a ter muitas rejeições da minha mãe. Minha mãe, ela falava que eu não valia nada, que eu não prestava. Eu era virgem. Minha mãe falava, você não é mais virgem. Você é uma... Então, ela me chamava de todos os nomes possíveis. Ela falava que eu não prestava. Enfim, eu vivi dentro desse cenário. Eu sendo virgem e ela falando que eu não era mais virgem. Então, com 18 anos de idade, eu fiz esse aniversário e eu falei pra ela que eu queria fazer. Lembra do aniversário? Por que eu queria fazer aniversário? Por causa do bolinho. Então eu queria uma coisa que era minha, que era meu. Então ela não foi, ela falou assim, eu não vou, por que você tá fazendo isso? Por que você não me dá o dinheiro pra eu pagar as contas aqui? Eu falei, minha mãe, é meu primeiro salário, eu te dou uma parte, mas eu quero muito comemorar. Então ela não aceitava.
Então ela me xingou, ela lançou várias pragas. Ela falou que eu não era mais virgem, que eu com certeza já tinha dado para alguém. E ela lançou muitas palavras terríveis. Então, quando eu fui para essa festa, eu comprei um bolinho, chamei as amigas e fui para esse lugar perto de lá de casa, que era um restaurante bar. E esse namorado, que estava lá desde os 15 anos na minha vida e que queria há muito tempo ter essa relação sexual comigo, ele foi. E neste dia eu bebi vinho, eu bebi muito vinho. Eu não bebia. Então eu comecei a beber muito a partir dos 18 anos de idade. Eu comecei a ter muito vício com álcool. E a partir dos meus 18 anos eu comecei a beber muito vinho. E nesse dia eu bebi muito. E eu fui dormir na casa de uma amiga com ele. E neste dia ele me estrupou. Porque no outro dia eu não lembrava de nada. E para quem não sabe, estrupo é aquilo que outra pessoa faz sem seu consentimento, sem você aceitar, inclusive se você estiver bêbada. É estrupo. Então, eu não lembrava de nada. No outro dia ele me liga e pergunta: tá tudo bem? Trouxe um remedinho para você tomar. Meu Deus. E aí eu disse: remédio? Aconteceu alguma coisa ontem? Ele: não, tá tudo bem. E não me falou. E nunca mais ele me procurou para falar sobre isso. Meu Deus. E aí eu vou passando por vários choques traumáticos. E aí depois eu penso que eu sou virgem, não sou virgem. E aí eu vou tentar, eu vou ter um outro relacionamento louco e aparece. E eu falei assim: eu sou virgem. Então tá, vamos tirar a virgindade? Vamos. E aí eu não sou virgem. E essa pessoa que vai tirar minha virgindade, que acha que eu tô virgem, olha pra mim e diz: você não é mais virgem. E aí eu entro de novo pra esse lugar da onde? De humilhação, de rejeição. Então a sensação era de que eu estava sempre sendo rejeitada. Então a minha vida toda foi praticamente assim. De muito abuso, de muita rejeição. E eu vou caminhando em diversos lugares, buscando encontrar aquilo que só Deus podia me dar. E aí a gente vai vivendo, vai passando por diversos lugares que eu não vou falar aqui agora, talvez em outra live, se você quiser marcar, mas tem muita coisa para eu falar. E aí eu entro numa relação onde eu tô buscando o meu pai nessa relação. Eu encontro o amor da minha vida depois desses processos traumáticos todos. Eu acho que eu encontrei o amor da minha vida. E aí esse amor da minha vida vai para o exército e a gente não pode ter mais esse relacionamento. E aí eu fico há 10 anos buscando esse homem. 10 anos. Só que não era mais normal. Virou o quê? Virou uma dopamina, virou um vício. Eu tava buscando ele, na verdade eu tava buscando meu pai. Porque a relação era muito parecida. Meu pai aparecia de vez em quando, dizendo que me amava. Mas ele não demonstrava nas atitudes. Então, este homem aparece na minha vida, dizia que me amava, mas ele sumia e ele tinha outras relações. E ele aparecia, daqui a pouco ele sumia e eu passo a minha vida toda, 10 anos da minha vida, conhecendo até outros rapazes legais, mas no meu inconsciente eu só queria ele. Porque ele era a figura mais perto daquilo que parecia com meu pai. Então, eu passo 10 anos nesse lugar escuro, sombrio, enganando a mim mesma, porque no meu mundo eu achava que ele era o melhor. Mas era uma ilusão da minha mente. Então, eu conheço o Senhor e o Senhor começa a se revelar como um pai para mim. Glória a Deus. E ele começa a me curar, e ele começa a me tratar. E o primeiro encontro que eu tive com o Senhor foi em uma sala, na sala da casa da minha mãe. E eu lembro que eu sentia tanta dor da rejeição, que às vezes eu virava à noite dentro do banheiro, do lado da latrina, do sanitário, no chão, rasgando de dor. Eu não sei se você já chorou a dor da sua alma. Nossa.
Mas eu te convido a chorar a dor da sua alma nos pés da cruz. Eu te convido a pedir o Espírito Santo para você chorar a dor da sua alma nos pés de Jesus. Eu tenho certeza que Ele vai derramar sobre você cura. Aleluia. Sobre as dores da sua infância. E aí o Senhor começa a me curar, começa a fazer as reformas na minha vida. Começa a me mostrar a verdadeira identidade. E eu sempre tive uma pergunta comigo, embora eu andasse em muitos lugares buscando essa pergunta, buscando a resposta. E a pergunta que eu fazia era: se existe um Deus verdadeiro, eu quero conhecê-lo. Se existe um Deus, uma religião verdadeira, eu quero conhecê-lo. Então, muito antes, eu conheci o Senhor através de duas pessoas na minha vida. Meu tio Jean e minha amiga Eloá, que é missionária, quando eu tinha 12 anos de idade. E aí foi uma luta com meu tio, porque meu tio não aceitava, porque Eloá era da igreja, era da Batista. E aí onde eu me batizo, conheço um pouco desse Jesus, ele se apresenta para mim, ele se revela com o seu Espírito Santo. Mas ainda assim não foi suficiente, porque a dor da minha rejeição era muito grande. Então eu ainda assim ficava com dúvidas, porque a paternidade que meu tio tinha estabelecido sobre a minha vida, ele tinha um certo governo no meu coração. Então eu ficava com dúvidas para saber se era mesmo tudo aquilo que eu vivi com Deus lá com Eloá, ou se era a verdadeira religião, era a Testemunha de Jeová. Então eu caminho muito nesse lugar de dúvida durante a minha fase adulta. E eu fico com muitas dúvidas a respeito das religiões. Qual era a verdadeira? Qual o caminho? E eu começo a me fazer essas perguntas. E é aí que eu entro para conhecer de algumas religiões. E aí eu conheço de forma superficial, mas eu conheci. Eu entrei para o Espiritismo. Eu tomei passes. Uma certa vez, no dia que eu fui tomar passe, realmente eu senti um espírito atravessando o meu corpo. E eu senti tontura. Depois eu vou para o Espiritismo de mesa branca, onde todo mundo vai de branco e eu vou de preto. E eles não deixaram eu entrar. E aí eles falaram: se você quiser entrar, você vai ter que usar branco. Então eu vou para esse lugar, buscando ser vista, buscando entender qual era o lugar que eu ia encontrar Deus. Porque afinal, não tinha saída para mim, tinha? Não tinha. Então, eu vou entrando nesses lugares e aí eu entro no candomblé. Eu entro na Umbanda. E a última vez que eu pisei no candomblé, por causa desse relacionamento que eu queria, porque eu queria, ela falou assim: olha, os caminhos estão todos fechados, aqui só tem esse jeito. Ou você faz esse feitiço, ou só Deus. Aí eu falei pra ela: então eu não quero, tem que ser só Deus. E aí eu voltei, só que foi terrível, porque eu não dormi nessa casa. Porque a casa era da menina que tinha me levado para o candomblé. Eu fui perturbada. Sabe o que é ser perturbada por demônios? Eu fui perturbada por demônios. O quarto, a janela sacudia assim, batia com força. Não tinha vento. O quarto começou a se encher. Eu comecei a ouvir zoada de demônio, barulho. Eu comecei a sentir a opressão no ambiente. A janela não parava de bater, o lugar estava totalmente obscuro. Eu liguei o celular e ainda assim continuou. Só parou quando eu ajoelhei e eu pedi perdão a Deus por eu ter entrado naquele lugar. E aí eu ouvi Deus falando comigo: você me conhece. Por que você quer andar nesses ambientes? Porque você já me conhece. Eles não, mas você me conhece. Glória a Deus. E naquele dia eu tive um grande temor e tremor. E nunca mais eu entrei de fato no candomblé. Embora tinha muita energia espiritual sobre minha vida. Porque a minha avó Creuza era do candomblé. Porque a minha avó
Ivanise chegou a mexer com muita idolatria. Então, havia um certo legado de maldição hereditária que queria me chamar para esse lugar de escravidão. Um certo dia eu fui tomar reza com uma mulher e eu quase morro. Não era uma reza, ali era a minha morte. Essa mulher, ela rasgou meu... Presta atenção, ela foi fazer uma reza em mim. Era só uma reza. Só que eu tinha tanta vazio no meu coração. E ela falou assim, mas tem uma reza específica que é dentro daquele quartinho. Você quer? Eu falei, quero. Eu entrei pro quartinho. O quartinho era desse tamanho. Tinha diversos santos, entidades, orixás, velas. E ela sentou na minha frente. Quando ela sentou na minha frente, ela falou o nome da minha avó que morreu. E ela falou, Creuza. Quando ela falou Creuza, eu não me contive, eu comecei a chorar. Eu falei, por que você está chamando o nome da minha avó? Só que tinha ligação. Porque minha avó lá atrás, antes dela morrer, ela era do candomblé. E aí ela começou a falar comigo, o escravo dela está atrás de você. Meu Deus. E aí, quando ela falou isso, eu só vi essa mulher pegando meu cabelo, jogando incenso, queimando quase o meu olho de incenso. Só não queimou porque eu fechava o olho. E eu pedindo socorro, socorro, me tira daqui. Essa mulher não deixava eu sair de lá. Ela me queimou com incenso aqui. Ela picava-lhe alfazema no meu olho. Pá, jogava litros e litros de alfazema. E eu gritando, sai, sai, para. E eu gritando, tá? E ela jogando alfazema. Ela jogava litros e litros de banho de que, sei lá, eu não sei se ela estava querendo fazer minha cabeça, a força, eu não sei que terror foi aquele ali, não. E ela jogando litros e litros de águas na minha cabeça, benzida lá, que eu não sei o que era. Ela começou a rasgar minha roupa toda do corpo, tirar minha roupa toda do corpo, a me deixar nua. E não era só ela, era outra mulher também. E ela estava dizendo que ela estava expulsando o espírito de escravo que tinha na minha avó, que estava me perseguindo, para querer me matar. Eu saio de lá como se eu saísse de um lugar chamado exorcismo. Terrível. E eu não morri porque foi a misericórdia do Senhor. Ela disse que eu tinha... Ela colocou tanto medo em mim que ela disse assim, você tem que comer carne. Olha o que ela queria fazer a minha cabeça. O diabo queria fazer a minha cabeça naquele dia. Você tem que comer carne 21 dias. Ou você não pode comer carne 21 dias. Você não pode fazer isso 21 dias. Você não pode sair de casa 21 dias. Você tem que rezar 7 Ave Marias. Você tem que fazer isso aqui, porque senão você vai morrer. E ali eu saí dali. Minha tia que foi me levar para esse lugar, ela estava lá fora e falando o que é que está acontecendo, o que é que está acontecendo. E não deixavam ela entrar para me ajudar. Então foi um terrorismo. Depois de uma semana, eu fui visitada por vários demônios no outro dia. No mesmo dia em casa. Foi terrível. Foi o que o diabo usou para mim encher de lama. Deus depois teve que usar minha tia, que era cristã, outra tia, para me lavar, para me limpar. Porque ela dormia comigo. Eu fiquei com muito medo de dormir. Porque os demônios me visitavam muito. Eles me oprimiam, eles entravam no meu corpo. Então, era opressão em cima de opressão. Eu cheguei com o cabelo aqui desse tamanho, de fralda, sem a minha roupa. Eles pegaram a minha roupa e enterraram. Meu Deus. Então, você não tem noção. Então, a minha tia, ela ficou uma semana comigo, me ajudando, orando comigo, intercedendo por mim, me ungindo. E era terrível o que eu vivi pós aquilo ali, porque eu não fiz nada que elas pediram para fazer. Então, eu fiquei com muito medo. Resumindo, para a gente encerrar.
Eu vivi por muitos desses lugares. Depois de uma semana, essa mulher aparece no noticiário. Ela matou uma pessoa, tocou fogo numa pessoa e depois a casa ficou toda em fogo. Queimou a casa toda. E ela tocou fogo com uma pessoa que foi rezar ela lá. E essa mulher foi presa. Jesus. Essa pessoa poderia ser eu. Essa rezadeira que fez isso comigo poderia ser eu lá. Então, eu tinha tudo para dar errado. E aí eu vou falar um pouco sobre a minha história de agora. Quem eu sou? Eu sou filha amada do Senhor. Eu tenho minha identidade. Eu saí deste lugar de rejeição para um lugar de ser chamada para resgatar filhas amadas. O Senhor me transitou deste lugar de orfandade, de rejeição, para resgatar filhas amadas do Senhor. Hoje eu tenho uma família, eu tenho uma família linda, eu tenho um marido cheio do Espírito Santo, que o Senhor me presenteou. Eu tenho, acima de tudo isso aqui, eu tenho uma identidade no Senhor. Eu tenho uma filha amada, que é a Jasmine, que é um outro milagre na minha vida que a gente pode compartilhar esse testemunho depois. Então, eu deixo aqui a palavra de Jeremias para vocês meditarem. Se quiser, Ivone, a gente marca uma outra live para a gente fazer o fechamento melhor dessa, porque agora eu não vou conseguir mais, porque Jasmine já está ali realmente no limite. Se você quiser, a gente pode fazer depois uma próxima parte para eu finalizar dessa parte de como foi que o Senhor me resgatou mesmo. Mas assim, para não ficar só com o meu testemunho, que ele já fala mais de Deus do que de mim, eu quero que vocês meditem sobre a identidade de vocês. Sobre o que o Senhor tem para fazer na vida de vocês a partir desse tempo. Por que vocês estão ouvindo essa história? O que é que o Senhor quer liberar sobre a vida de cada um de vocês aqui? A autoridade no mundo espiritual. Porque quando você sabe quem você é, o inferno vai ter medo de você. Porque tudo que o diabo não quer é que você descubra quem você é no Senhor. É que ele não entende. Tudo que ele luta é pra gente não entender esse lugar de resgate que Jesus fez pra gente. De nos chamar de filhas. De fazer caminho e ponte pro Pai. Descubra quem você é no Senhor. Sabe o que eu falei pra vocês antes? Olha, vocês precisam entender o chamado de vocês, a identidade de vocês, esse lugar profético que o nome de vocês carrega. Para vocês caminharem nesse lugar sabe, de filhas, de que a bênção, eu não vou em busca, ela já vem atrás de mim, porque eu atraio a bênção, porque a bênção já está sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a sua identidade, sobre a sua vida. E prosperidade tem a ver com a própria identidade do Senhor sobre a sua vida. Ninguém prospera em diversas áreas da vida porque ainda não entendeu quem você é no Senhor e quem você é no mundo espiritual. Quem você é nesse lugar profético. Eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é. E eu quero convidar vocês aqui para talvez uma próxima live a gente ministrar sobre a vida de vocês. Essa identidade. Quero ministrar de uma forma muito profunda, muito forte, esse lugar profético sobre a sua vida, que você já carrega, porque você já é filha amada do Senhor. Amém? Amém. E é isso, amada, eu fico por aqui. Meu Deus. Meu Deus. Quem te olha, quem vai lá no seu Instagram e olha, não sabe, né? Não sabe nada. Tô aqui, até sem palavras. Porque é incrível, a gente olha a vida do outro, mas, Débora chegou onde chegou. Meu Deus, tudo que você passou, tudo que você contou. Louvado seja Deus, porque grande, grande mesmo é o propósito seu aqui nessa terra. Por isso que Deus tem te levado em lugares, né, altos, tem te honrado, tem feito conexões, né, depois que você teve esse encontro com o Senhor genuíno. E
verdadeiramente hoje tem se entregado, né, ao seu chamado e curado outras mulheres, através de todos esses traumas, né? Tudo que você viveu, hoje você tem respaldo, porque quando a gente trabalha numa área, se for analisar todas as áreas, desde bebê, desde do ventre da sua mãe, até a fase adulta, você tem respaldo para falar, né? Você viveu. Então, meu Deus, eu sei que nós vamos marcar a próxima live, sim. Eu quero que você faça uma chamada, que eu já vou enviar para as meninas, né? Quando a gente marcar esse dia, para chamar todas que estão aqui. Nós estamos agora com 26 pessoas, mas chegamos a 38, se eu não me engano. E eu tenho certeza que nós queremos ouvir, né? O que Deus tem te entregado, né? Para essa geração, porque o intuito dessa live é isso. É a gente aprender com mulheres que Deus já tem feito esse trabalho. E tudo que você falou aqui já foi, assim, impactante. Impactante, né? Eu quero só relembrar aqui uma coisa para vocês. Eu não conheço vocês, eu não conheço a história de vocês, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece o seu deitar e o seu levantar. O Senhor conhece as suas feridas, até aquelas que você quer esconder e não dizer para ninguém. Até aquelas dores mais profundas dentro da sua alma. O Senhor conhece. Mas eu quero que você se apegue a esta verdade. Que é esta verdade que o Senhor revela aqui em 1 Jeremias 1:5. Essa verdade ele está dizendo, ó, antes de formá-lo no ventre eu escolhi, antes de você nascer, eu já te separei. Essa fala vai revelar o amor do Senhor sobre a sua vida. Ele vai revelar o amor do Senhor sobre a vida de Jeremias. O quanto o Senhor já tinha tecido ele. E a gente vai ter outras falas que revelam o amor do Senhor. Que ele fez a gente de forma maravilhosa. Tem tantos versículos chaves que agora eu não estou lembrando, mas que vai revelar o amor do Senhor sobre a sua vida. E talvez você também teve esse lugar de infância difícil, onde você não foi amada o suficiente pelos seus pais, ou você não recebeu um amor funcional. Mas o Senhor, Ele quer tirar essas dores. Ele quer pegar o seu coração nessa noite. Ele quer purificar, Ele quer limpar, e Ele quer te dar um novo coração. Um coração para você até olhar para os seus pais e olhar sem julgamento, olhar sem esse lugar de criança abandonada que tem muita raiva e às vezes julga o pai ou a mãe. Mas esse olhar de era tudo que eles tinham para me dar. E você honrá-los, respeitá-los. E não só isso, ele quer pegar as suas piores dores, as piores sujeiras da sua vida, da sua alma, e usar como uma ferramenta de fonte. Sabe, o cântaro que a mulher samaritana, e eu vou falar sobre ela hoje. O cântaro que a mulher samaritana, ela deixa para trás. Ela tá falando, agora, Rabaxerei Candaraço, e eu não preciso mais de cântaro. Eu tenho uma fonte dentro de mim. Sabe por que ela deixa aquele cântaro para trás? Quando ela vai correndo para a cidade pregar Jesus, ela tá dizendo assim, a este lugar de dor já não existe mais, porque ele chegou. Quando Jesus chega, o cântaro fica. As dores precisam ficar. Porque você foi recebida por aquele que tem o poder e tem um acesso do seu profundo e oculto. Quando Jesus chega para conversar com a mulher samaritana e ele tem aquele diálogo com ela, dizendo das dores dela, ele está dizendo assim, olha, eu sou a fonte. Eu tenho uma água que tu nunca mais vai precisar matar, em lugar nenhum. Então ela deixa esse cântaro. E ela deixa e corre, porque a fonte já estava dentro dela. Jesus já tinha curado ela. Então Jesus está chamando a gente para esse lugar de maturidade. Para esse lugar onde eu não preciso mais do cântaro, porque eu tenho uma fonte dentro de mim, porque eu sou fonte de águas vivas. Amém? Aleluias. Então, vamos orar para encerrar? Pode orar, Ivone? Você vai orar, né? Pode orar. Pode orar?
Graças te dou, Senhor, porque teu grande amor nos resgatou lá. Tu nos resgatou, Biala, Biaçuia, antes da gente ter um encontro contigo, antes de conhecermos o teu nome, doce Jesus, doce Jesus, doce. O Senhor nos resgatou, Lemiaçoia, dentro do ventre das nossas mães. Leloiaçoia, Anderaçoia. O Senhor disse, haja luz e houve luz. Arebassuriquenemiaçoia, com uma única palavra. Manifesta a tua cura sobre Lamerebiaçoia, sobre esses vales de ossos secos que estão na minha frente. Manifesta a tua cura, Senhor, sobre a alma, sobre as emoções, sobre aquilo que só o Senhor tem acesso no mais íntimo e mais profundo, lebria, suribia, chorequeneriaçuia, das tuas amadas e preciosas filhas. Revela para elas, neste tempo, aquilo que o Senhor tem para elas. Aquilo que o Senhor tem para fazer através das piores dores, das piores feridas. Daquela história que talvez ela nunca deixou o Senhor passar e ela carrega essa história. Leporepiandegaçoia. Deus, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, é tua identidade sendo revelada para a vida delas. Eu declaro um grande amor agora, Arabaçuia, queimando os corações dela. Eu declaro corações sendo queimados e feridos, Senhor. Larabaçuia, o Senhor ferindo corações com o teu amor. O teu amor de pai, o teu amor que se revela como um pai que coloca filhos no seu colo e coloca para ninar. Como um pai que depois andegaçuia, que ainda assim se faz e se revela como uma mãe. Porque a tua palavra diz que ainda que uma mãe abandone os teus filhos, o Senhor jamais o abandonaria. A tua palavra é a nossa luz, a tua palavra nos direciona, a tua palavra alimenta as nossas dores e feridas, a tua palavra abre ferida e fecha ferida. E nesta noite, Deus, que não seja mais uma live, que não seja palavras vazias, que não sejam palavras de Débora Luz, que sejam as tuas palavras que invadam vidas neste momento. Que seja a tua luz, a tua leporebiaçoia, a tua amor, o teu amor, o teu amor, o teu amor. O teu amor que chegue agora sobre o leporebiaço e os corações delas. Que queime elas para este tempo. Que desperte ela para viver na repoquenemiaço e a tua real identidade. Neste lugar de não de órfãos, de rejeitadas, de humilhadas, de carentes, mas neste lugar de filhas amadas que carregam a luz do Senhor, que carregam a identidade do grande eu sou, daquele que pisou, lepandeiraçoia, na cabeça da serpente, naquele que acessou o inferno e tem a chave do inferno em suas mãos, naquele que dá ordem ao vento e o vento para, naquele que disse haja luz e houve luz. E eu declaro haja luz sobre as emoções dela. Eu declaro haja luz sobre todas as dores da infância. Eu declaro haja luz sobre as dores da alma. Eu declaro haja luz com a tua cura, com o teu bálsamo agora, purificando e trazendo paz que excede todo entendimento para dar a elas um plano de vida estabelecido dos céus, do Senhor para elas. Que elas vivam e vivam em abundância, que elas prosperem, que tudo que elas coloquem à mão prospere e que o Senhor chame elas para esse lugar de clareza. Eu vejo clareza, eu vejo clareza, eu vejo caminhada com clareza, eu vejo lugar, mulheres sendo, sabe, queimadas pelo amor do Senhor, o coração sendo tomado pelo fogo do Espírito, se rasgando por amor ao Senhor, reconhecendo o lugar delas como filha, reconhecendo o teu lugar, Senhor, como pai. E só o Senhor pode ajudar elas a entender este lugar e a viver este lugar. E assim, Deus, que eu te agradeço pela vida de Ivone, ser com elas, sustenta ela, fortalece ela. E eu te peço, Pai, sabedoria para este tempo, sabedoria para que ela possa gerir melhor e cada vez melhor o seu lar, sabedoria para que ela possa santificar o seu esposo,
Sabedoria, Pai, para que ela possa, Senhor, ser um agente de resgate dentro da sua própria casa. Sabedoria para que aquilo que ela falar, profetizar em teu nome, assim aconteça. Deus, em nome de Jesus, que aquilo que o Senhor tem para a vida dela, as chaves para esse tempo, os acessos para esse tempo, a autoridade para esse tempo, seja derramado do alto dos céus em nome de Jesus, hoje, sobre ela. Porque aquilo que ligamos na terra está ligado nos céus. E nós, Senhor Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por este tempo aqui. Ser conosco, abençoa a nossa casa, a família, das famílias que estão aqui, as mulheres casadas, as mulheres que vão se casar, Senhor, os filhos dela, os filhos dos filhos, essa nova geração. Abençoa, Senhor Deus. Guarda a nossa casa e a nossa vida, em nome de Jesus. E obrigada, Senhor, por essa rica oportunidade de falar do teu amor. Do teu amor, Pai, que me resgatou, Pai. Obrigada, Pai. Que eu honre o Senhor todos os dias da minha vida. Amém, Jesus. Amém, meu Deus. Obrigada pela oportunidade. Aleluia, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada, Senhor, por tudo que foi derramado nesse lugar. Oh, Deus, obrigada, Senhor, por ter usado a boca da tua filha, meu Pai. Obrigada por todas as bênçãos, restauração, Pai. Eu tenho certeza que iremos sair daqui fortalecidas no Senhor. Muito obrigada por ter levantado, Pai, essa mulher, Senhor, guerreira, Pai. Tão nova, mas com tanta vivência, meu Pai. Eu creio, Jesus, que o melhor do Senhor está por vir sobre a vida dela, meu Pai. E como ela disse, meu Pai, essa conexão, meu Pai, muitas coisas o Senhor tem separado, o Senhor já está preparando para vivermos juntas, meu Pai. E nós vamos nos alegrar muito no Senhor ainda, meu Pai. Que nós possamos ser instrumento para essa geração, não só eu, a minha vida e a vida da Débora, mas todas que estão aqui, Senhor. Levanta essas mulheres, meu Pai, como atalaia, Pai. Jesus querido, Deus santo, na cidade, na igreja, na comunidade, na família, Senhor. Levanta tuas filhas, meu Pai, com poder, Senhor, que elas possam ser usadas para esta geração, Senhor, levantar outras mulheres, curar outras mulheres, Pai. Em nome de Jesus, e tirar essas mulheres do cativeiro, meu Pai. Senhor, eu profetizo, meu Pai, eu profetizo o novo do Senhor, efatá, o inédito, Pai, em nome de Jesus, sobre cada uma de nós, meu Pai, nos dá um final de semana abençoado, na tua presença, com a nossa família. Amém, amém, amém. Acabou que a gente não falou sobre o... Mas eu acho que é de Deus segurar. Vamos marcar a próxima live e você faz o que Deus já colocou no seu coração, que não deu tempo, e a gente conversa, a gente fala sobre o projeto abençoado. Só vou falar, gente, a palhinha. Só vou deixar. É um projeto abençoado que eu vou fazer parte. E que vocês serão muito abençoadas. Não tenha dúvidas. Vocês serão muito abençoadas. Amém. Viu? Amém. Através da vida da Ivone. Da sua também. De nós. Eu falo da Ivone porque você vai estar mais perto delas. Isso. Viu? Amém. Gente, uma boa noite para vocês. Obrigada por todas que compareceram, que ficaram do início até o fim, né? Até agora. E aquelas que entraram, saíram, e as que vão ouvir, né? Que eu creio que muitas irão ouvir ainda. Amém. E vai ficar gravado. Tá bom? Um beijo no seu coração. Já te amo todas vocês. Também te amo, Ivone. Vamos fazer um coraçãozinho. Gente, vocês tiram um print aí. Vamos fazer o coraçãozinho. Faz o coração aí. Vocês foram abençoadas com esse testemunho? Coloca aí, gente. Sim, fui abençoada. Faz um coração aí. Vamos fazer um print, né? Isso. Manda pra mim, gente. Marca a gente lá. Beijo, com Deus. Beijo, obrigada por tudo. Deus abençoe. Amém. Tchau. Até a próxima. Até a próxima.